Então, voltando aí, graças a Deus não era Covid, tá? Mas passei mal. Falando sobre a última parte que envolve diferenciação, vamos falar agora sobre valores extremos de função e regra de L'Hopital. Bom, e isso aqui é a ideia que está por trás, é só lembrar o seguinte: quando a gente está falando então de derivada, só a gente sempre lembrar que uma função, assim, a derivada de qualquer ponto, ela me dá essa inclinação aqui, ó, a inclinação da reta tangente àquele ponto, tá? Então, se eu estou aqui com função assim, eu sei que esse aqui é o ponto, o pico da função. Essa função tem um comportamento contínuo, tá? E diferenciável em cada ponto. Aqui, ó, a inclinação aqui, o m, é igual a zero. Então, com essa informação, a gente consegue determinar mínimos e máximos da função, né? Só um certo cuidadozinho quando a gente fala de função contínua e diferenciável. Por exemplo, se eu estou mexendo com essa função aqui, nesse ponto aqui ela não é diferenciável, faz um pico, não é diferenciável, mas no entanto é o mínimo. Então a gente chama de pontos críticos esses lugares onde a derivada é zero, derivada nula, ou derivada não existe, tá? Então, por que é isso? Então a gente determina os pontos críticos da função, a deriva e verifica onde ela não é diferenciável, e a gente vai analisar aqueles pontos como sendo máximos e mínimos. Isso pensando sem considerar o intervalo, né? Mas se eu fecho o intervalo, eu faço um troço assim, falo, não, eu vou considerar daqui, não, vou fazer melhor, daqui até aqui. Ela vai ter um mínimo aqui, tá? E agora os outros valores máximos e mínimos dela vão ser os extremos do intervalo, ó. Desculpa, os candidatos a máximo. Então eu tenho que testar o f de A, o f de B e os valores onde a derivada se anula. Então, às vezes o máximo pode ser um dos extremos do intervalo. Então, quando a gente considera o intervalo fechado, incluindo os extremos, então eu tenho que considerar, assim, determine o mínimo e o máximo dessa função, o máximo global, né? Porque se eu falar, se eu derivar igual a zero, eu vou achar um valor mínimo ou máximo local, naquele local bem próximo dele, mas eu não posso falar que ele é o global, ele é o máximo no intervalo todo. A gente tem que analisar então os extremos também. Então no livro tem bastante explicação sobre isso, tá? Aqui estão os exemplos, ó, é muito interessante esses exemplos aqui, ó. Aqui, ó, máximo, mínimo, máximo, e aqui sem se preocupar tanto com o intervalo. Então isso aqui não ficou nem máximo, então é valor intermediário. Aqui tem um máximo, mas se eu fosse considerar mínimo nesse intervalo fechado, seria esse carinha aqui o mínimo, esse aqui já não seria máximo. Aqui outro máximo e o mínimo, é só derivar igual a zero, né? Então quando eu estava lá, o pessoal perguntava lá, qual que é o x do vértice da equação, né? Ora, você deriva igual a zero, então isso vai dar 2ax mais b. Igual a zero, então dá aqui x igual a b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Você lembra daquela formulazinha de decorava lá para achar o valor do x do vértice? Está aqui, menos b sobre 2a. Ela vem direto então dessa coisa. Isso vale para qualquer função. Esse teorema aqui então diz isso, tá? Tá vendo aqui, bem claro aqui que é local, tá? É o mínimo, máximo local. Não é o global que eu tenho que considerar mais coisas. Eu tenho que considerar os extremos de intervalo. Tá? Demonstração. Aqui exemplos, olha, isso aqui, ó. Então, como eu falei do ponto crítico, é onde a derivada é igual a zero, ou onde ela não existe. Isso aqui tem um ponto crítico. Então, com isso, eu consigo determinar os máximos e mínimos de uma função intervalo. Quando eu falo fechado, então eu consigo determinar agora o global. O que eu considero? O que eu faço? Tem intervalo fechado. Eu quero analisar o máximo dessa função aqui, ó.
só que nesse intervalo que vai do menos meio até o 4, incluindo o menos meio e o 4. Esse sinal aqui, quando a gente coloca cocheiro, você está incluindo os extremos, tá? Se a gente coloca só parênteses, a gente não está incluindo os extremos. E aí eu fazer essas contas, derivando, a derivada é fácil, dá 3x ao quadrado menos 6, menos 6x, então isolando 3x aqui dá que os valores, onde já se anula? Em x igual a 0 e x igual a 2. Pô, então eles são candidatos a mínimos. São pontos críticos, né? A função é contínua, tá? O polinômio sempre é contínuo, então a derivada é contínua, então não tem outros pontos críticos além dos máximos e mínimos locais, né? A derivada sempre existe aqui. Aí depois a gente testa os extremos, tá? Vamos fazer o f de menos meio, fazendo as contas vai dar f de menos meio, tá? Vai dar 1 sobre 8, e f de 4 vai dar 17. Então qual que é o máximo e o mínimo global? Ora, o máximo global é o 4, que dá 17, e o mínimo é esse carinha aqui, ó. O mínimo está aqui, que é o 2, tá? Porque ele é negativo e tal, até vale fazer aqui a conta, vai dar, se você fizer o f de 2 vai dar 3, ok? Então tá aqui, menos 3. Então o mínimo global, o máximo global 17. Então esses teoremas são fundamentais aqui. Esse aqui é fundamental. O teorema de Rolle e depois o teorema do valor médio. Acho que o principal teorema do cálculo é o teorema do valor médio. Mas o de Rolle é o seguinte: se eu tenho uma função contínua no fechado, derivável no aberto, e se eu sei que o f de A é igual a f de B, então vai ter um ponto lá dentro onde a derivada se anula. Interessante isso. E faz sentido, olha. Eu tenho aqui o f de A está aqui, o f de B está aqui. Está dizendo que é isso, ó. O f de A igual ao f de B. Eu não sei que valor que está não, mas está aqui o f. E a minha função se comporta de forma contínua e derivável aqui dentro. Tá? Então vai existir pelo menos um ponto onde a derivada se anula. Vai ter que existir um ponto onde a derivada se anula. Aqui no caso apareceu 3. Aqui estão os exemplos. Ó. Ela podia ser uma reta. Lembra que tem que ser função. Ela podia fazer assim. Ela podia fazer assim. Ela podia fazer uma coisa assim. Subir e descer várias vezes naquele intervalo. E o teorema do valor médio já é mais geral. Né? Ele não é o caso da f de A ser igual a f de B. Então ele está dizendo isso, que a velocidade vai existir um ponto no percurso entre A e B em que a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Interessante isso. Então esse é o teorema do valor médio, é muito importante isso. Então na verdade ele está dizendo que em algum ponto a derivada vai ser igual à média. Agora, um peguinha, né? A gente tinha um problema, voltando para limite, mas mexendo com derivada vai voltar em limite. A gente sempre quando mexia com funções, aqui ele deu um exemplo muito legal aqui, ó. Limite de log n de x sobre x menos 1 quando x tende a 1. Quando eu for calcular esse limite aqui, eu não consigo fazer aquelas regrinhas lá de dividir, de cancelar, fatorar, tá? Aí tem esse teorema de L'Hopital aqui, que diz que é o seguinte: só tem duas funções diferenciáveis, e que a derivada da de baixo é diferente de zero, próximo do ponto que eu estou calculando o limite, então o limite de f sobre g é igual ao limite da derivada de f sobre a derivada de g. Não é a regra do quociente não, deriva em cima e deriva embaixo. Mas tem que ser duas condições, tá? O de cima, ou o de cima e o de baixo dão zero os dois, ou o de cima e o de baixo dá infinito, tá? E nesse caso aqui, ó, quando eu calculo x igual a 1, log de 1 é 0 e x menos 1 é 0 e 1 menos 1, né? Óbvio, é 0. Então aqui dá 0 sobre 0, dá uma determinação. Então, em vez de eu calcular, eu derivo em cima e derivo embaixo. E depois substituo. Então, está 1.
né? Não daria para usar as outras regras que a gente viu lá de polinômio, fatoração e tal. E é tudo que dá para aplicar lá também. Então por isso que muitas vezes eu sabia a resposta sem fazer as contas, tá? E aqui está, então, como fazer a regra de L'Hopital. É uma regra muito simples, tá? Você deriva em cima, deriva embaixo e substitui. Você pode derivar quantas vezes for. Se você derivou e ainda manteve a determinação 0 sobre 0, infinito sobre infinito, ó, não pode misturar 0 com infinito não, tá? Tem que ser cima e embaixo tem que ser o mesmo valor. Aqui tem bastante às vezes resolvido, vamos fazer isso, tá? E tem um caso especial, quando é produto, FVG. Você está mexendo com uma função f de x vezes g de x. Essa aqui tende a zero, essa aqui tende para infinito, aí não dá para aplicar a regra de L'Hopital, porque que não é divisão. Também você pode transformar isso aqui numa divisão tipo assim, f de x sobre 1 sobre g de x, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Aqui vai continuar tendendo a zero. E isso aqui, ó, 1 sobre infinito, vai tender a zero também. Ou você faz o contrário, você mantém a g de x, né? Isso também é igual a g de x sobre 1 sobre f de x. Aqui a mesma coisa, aqui vai para infinito, certo? E 1 sobre 0, isso aqui tudo tende para infinito também. Então, ótimo. Então dá para aplicar a regra de L'Hopital dessa forma. Aqui estão todos os exemplos que ele fez. Ó. X vezes ln de x, raiz de x vezes ln de x. Aí é só fazer isso. A derivada de cima é 1 sobre x, a de baixo é 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Você cancela. O que é possível sobra menos x, que dá zero. Interessante, né? E atividade de aperfeiçoamento.